Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, como prometido, há algumas semanas, como dizia o personagem lá do professor Raimundo, da escolinha, o estonteante, o maravilhoso Rafa Jacob. Tudo bem, Rafa? Oi, Simone, tudo bem? Obrigado pelos elogios aí, né? É uma satisfação poder participar aí, dar essa entrevista para você, demorada, né? Então. Tava difícil, mas Aí, quanto mais demorado, melhor. como uma amiga minha diz, é muito on no off, né? Então, muito trabalho aí, mas enfim, deu certo a agenda e estamos aqui, tá? Certo, para mim é uma honra, por vários motivos. Por conhecer a sua história, guerreiro, trabalhador, honesto, divertido, passou por diversos problemas, como todo mundo tem, que eu sempre falo, né? Mas assim, nunca se queixou, é meu amigo pessoal, meu cabeleireiro. Olha só o que nós fizemos para essa entrevista. Ele me deixa maravilhosa. Então, Rafa, podemos dizer assim que você é um guerreiro e um vencedor. Então, Simone, desde sempre a vida nunca foi fácil para mim, né? Mas de tudo que eu já vivi aí, hoje, aí no alto dos meus 43 anos e alguns episódios tristes aí na minha vida, eu consigo perceber muita coisa, assim, de mensagem realmente, que de repente eu podia ter tido essa percepção lá no passado, mas eu penso que tudo acontece no seu momento, né? Então, realmente, foram caminhos difíceis, mas graças a Deus estamos aqui, bens, hoje, né? Então, Rafa, um dos motivos que a gente procurou fazer essa conversa é porque muitas pessoas estão precisando, né, Rafa, de um apoio, uma palavra amiga, eu falo, um sorriso, um olhar, um abraço, que é o que você proporciona pra gente, que é amiga. A gente vem fazer o cabelo aqui e ele é um psicólogo, gente, vocês não têm noção. E eu sou madrinha do cachorro dele. Madrinha do Benjamin, né? Então, a Rafa, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas eu quero elencar principalmente a sua caminhada em relação ao câncer, que você teve alta, que você venceu essa batalha, né? Que é para poucos, infelizmente, né? Mas eu tenho para mim que a tua fé, como diz na Bíblia, a tua fé te salvou, que eu sei que você tem uma fé linda, e você tem uma cabeça muito boa, os pensamentos positivos ajudam muito. Então, conta pra gente um pouco disso, quero saber quando que você descobriu, aonde que era o câncer, e como você se sentiu quando você recebeu a notícia. Simone, então o ano foi 2017. Eu tinha uma vida intensa, rodeado de muitas pessoas, enfim, né? E foi uma sintomática estranha, assim, justamente por eu ter uma energia que, enfim, né? Eu sempre fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. De repente eu me vi muito cansado, de repente eu me vi com dores, assim, na região das costas e tudo mais, até que eu sempre fui muito, como que eu posso me expressar, assim, imediatista em relação à saúde, né? Então, eu acredito que tudo que é descoberto e tratado precocemente, o tratamento se torna mais fácil, né? E a cura é mais... Exatamente. E aí descobrimos, então, na época, um câncer no sistema linfático, né? Então, eu tive um linfoma. Então, diretamente afeta a nossa imunidade. A princípio, como eu falei, eu tinha uma vida super, né, agitada, enfim, e de repente tendo que me ver parar, então realmente foi assustador até, né, cheia de medos, cheia de enfim, inseguranças, incertezas, né, mas com o tempo, assim, as coisas foram encaminhando, eu tive anjos, assim, que foram colocados na minha vida. Hoje eu entendo, assim, que 2017 foi um ano, assim, que foi para resgatar a minha fé. Eu estava um pouco afastado mesmo da questão espiritual, né, e foi um resgate, realmente, né, e de fundamental importância em todos os momentos da nossa vida, não só nos tratamentos, né. Então, Rafa, como eu perguntei ainda há pouco, porque eu fico imaginando assim, como é receber uma notícia dessas, entende? Sim. Então, assim, quando te falaram, como que você reagiu?
Então, eu estava no consultório, sozinho, né, naquela consulta, tanto que o meu médico era uma pessoa muito próxima, então, né, afetivamente, na época, e tanto que eu lembro que ele só me falou, vem pra cá, traz uma escova de dente e um pijama que talvez eu te interne para investigar. Mas a suspeita fosse de talvez uma infecção urinária, qualquer outra coisa assim, mas nunca um diagnóstico de câncer, né? Então, daquele internamento já houve um processo cirúrgico já para investigação, através de biópsia e tal, e a partir dali mesmo eu já não voltei mais para Laranjeiras em 2017, eu já realizei a primeira quimioterapia. Na primeira quimioterapia, como foi um protocolo mais intenso de ataque mesmo, então eu tive uma parada cardiorrespiratória, então foi realmente assustador, foram os 12 primeiros, a primeira quimioterapia eu fiquei 12 dias internados, né, e aí depois disso eu comecei a fazer todas as sessões ambulatorial, que é quando eu só interno para fazer a aplicação da droga, né, aí volto para casa. Eu lembro que eu fazia isso assim, sextas-feiras, durante 6 meses, de 15 em 15 dias. Fazia o protocolo lá, eu sempre tratei em Curitiba, no Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Um hospital excelente. Maravilhoso. Toda a equipe, enfim, estrutura, enfim. E aí eu voltava para casa toda sexta-feira de tarde, e no sábado eu estava já trabalhando, normalmente, né? Ia sentir lá um desconforto, outro, uma sintomática que o próprio quimioterápico causa, né? Isso lá no domingo, na segunda. Segunda-feira já é um dia de rotina onde eu não atendo, então era um dia para a gente recuperar mesmo, mas na terça-feira eu já estava bem e continuava aí a minha vida profissional também. Então, nesse primeiro momento não interferiu, eu consegui conciliar trabalho e tratamento. Mas assim, você em algum momento pensou assim, meu Deus, por que comigo? Ou enfim, vou morrer? Eu acho que em relação ao medo da morte eu não tinha. Nesse primeiro momento eu tinha uma certeza que estava dentro de mim que tudo ia dar certo, como de fato deu, né? Mas esses questionamentos de o porquê comigo, sim. Sempre. Porque fazendo uma análise da minha vida, assim, tudo aquilo que você me descreveu ali no princípio, eu me vejo assim, uma pessoa, né, dedicada, uma pessoa batalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa, né, enfim, aí sim, realmente essa pergunta de o porquê comigo, né, mas essas respostas vêm depois, no decorrer, né, quando você vê que o tratamento vai indo bem e tudo, então eu penso hoje, né, que sim, tudo bem que foi comigo, até mesmo porque eu tive uma coragem, assim, que hoje eu orgulho, acho que uma das coisas que eu muito me orgulho, da forma com que eu enfrentei e conduzi tudo isso, né, sempre de cabeça erguida, sempre trabalhando, rodeado de bons amigos, né, então essa rede de apoio foi maravilhosa também, uma equipe incrível, né, mas sempre o que os meus médicos falavam, que a medicina, ela nos proporciona metade da cura, mas a outra metade é essa autoestima, essa vontade de viver, conosco, depende somente de nós. Rafa, e daí você teve alta o ano passado, que você até celebrou a vida com uma festa, que eu estive presente, que foi maravilhosa, a gente dançou um monte, né, Rafa? E então foi muito bom celebrar com você a vida. Então, quando você recebeu a alta, e quando que foi? Simone, então em 2017, como eu estava te falando, foram 12 sessões de quimioterapia, nós fazíamos elas de 15 em 15 dias, aconteceu uma remissão total, né, e aí nós entramos num período que avalia-se os 5 anos para ser declarado uma cura, né, então é um período de remissão mesmo, com acompanhamentos que ocorriam de 3 em 3, depois de 6 em 6 meses, mas 2 anos depois, infelizmente, a sintomática voltou. Então voltou mais forte, voltou num grau mais alto em relação à doença, comprometendo com infiltrações em outros órgãos, então relativamente muito mais sério, né? Que foi quando em 2020 eu fui diagnosticado de volta com linfoma e no protocolo de tratamento da minha médica, dessa vez ela viu necessidade de um transplante. Então hoje eu sou transplantado de medula óssea, né? E a festa a qual você se referiu, ela foi sim a celebração desses 5 anos e essa declaração de cura. Então, depois que a gente passa por todo esse período de fim de tratamento, nós ficamos esses 5 anos como se fosse em observação, fazendo acompanhamentos, assim,
frequentes, né, através de exames, enfim, e aí esses 5 anos foram o encerramento mesmo, então foi a declaração de cura, né? Lá durante a festa eu percebi que você tocou um sininho, e nos hospitais, as pessoas que têm cura do câncer, é simbólico tocar esse sininho, né? Sim. Então, o momento do sino foi o nosso rito de passagem, né? Então, era o momento que a gente dedicou realmente para que aquele sino simbolizasse essa vitória. Então, o badalar do sino anunciando que acabou, né? E é assim que eu me sinto hoje, porque é impressionante, assim, a gente pensar de toda essa história que aconteceu e tantas outras coisas que aconteceram no decorrer desse tratamento, enfim, né, esse sino foi para encerrar realmente, sabe, toda a situação. Hoje mesmo, depois dessa festa, depois desse acontecimento, eu acabo até esquecendo que eu vivi tudo isso, porque parece que faz parte do meu passado, e naquele rito de passagem a impressão é que ficou lá, parece que não foi mais comigo, né. Entendi. Então, Rafa, agora nós vamos passar para Não, antes eu quero que você fale. Hoje eu soube que, infelizmente, um rapaz jovem, não sei se você viu, eu vi num grupo que tirou a própria vida. Então as pessoas estão passando por muita depressão, que vocês sabem que eu já contei que eu passei por isso, foi muita fé, a ajuda das pessoas, como o Rafa falou, de amigos, de pessoas em oração. Então, Rafa, com toda a tua experiência que você passou, e a gente passa no dia a dia, né? Não vamos dizer que nossos dias são perfeitos. Então, assim, o que você tem para falar para as pessoas neste momento? Simone, eu acho que rede de apoio, né? Eu acho que a gente ser amigo, às vezes, vai muito mais do que você só considerar a pessoa. Então, é você estar atento, é você estar, né, prestando atenção nas pessoas com quem você convive e tudo mais. Então, justamente porque a questão do suicídio, ele é assintomático, né? Então, às vezes são as pessoas mais felizes, que demonstram mais felicidades, vão lá e cometem o ato súbito, né? Então, eu acho que em relação aos familiares e amigos, é muita atenção mesmo, né? Em relação à pessoa, claro, buscar os métodos aí que a medicina ajuda em relação ao tratamento, principalmente para ser um preventivo, né? Mas eu colocaria a fé também junto, né? Porque a gente precisa acreditar em algo, né? Seja qual for a religião, seja qual for o método que desenvolva a tua fé, mas você acreditar, isso é fortalecimento. Né? É verdade, Rafa. Então, agora vamos passar para o plano trabalho. Então, você trabalha como cabeleireiro há quantos anos? Como cabeleireiro, há 16 anos em Laranjeiras do Sul. Eu morava em Curitiba, então eu fiz toda a minha formação em Curitiba e para eu não ser só mais um, como eu sempre conto para as meninas aqui no salão, para os nossos clientes aqui, os nossos amigos, que eu não trato ninguém como cliente, aqui todo mundo é amigo, né? Eu falo que eu não queria ser só mais um em Curitiba, então eu queria voltar para a minha cidade, teve influência da minha família em relação, até eu contei na festa que o meu sonho de vida era ser tio, e quando eu vi os meus sobrinhos nascendo, foi o que me trouxe de volta para casa para eu poder ver eles crescendo. Os meus sobrinhos e a minha mãe são minha vida. Nossa família, né? Uhum. Sempre, nossa base. E aí foi isso que me trouxe de volta para aqui, né? Então eu abri meu primeiro salão, fui recebido de braços abertos por toda a cidade, carrego comigo clientes aí que estão comigo desde o meu primeiro salão, desde a primeira semana de atendimento. Então a gente vai formando uma grande família aqui, porque quando você falou do salão, realmente é isso que a gente tenta trazer aqui, né? É um ambiente acolhedor, onde as pessoas se sintam à vontade, é um lugar livre de julgamentos, livre de fofocas. Então realmente é onde a gente quer tornar aqui um lugar onde vocês se sintam à vontade para vir, se sentirem confiantes de contar a sua história. Eu vou estar ouvindo, vou estar dentro do que você falou ali, psicólogo, não, eu acho que é só uma boa bagagem aí, onde a gente consegue dar bons conselhos, às vezes, fazer uma troca legal, porque eu não só escuto, como também, eu também falo, não sou só ouvinte, né, então acho que é uma troca, né, são amizades que a gente desenvolve aqui dentro mesmo. Faz 16 anos. Então, Rafa, como passa, né? Muito rápido. E então você também tem aqui a produção, posso dizer assim?
das confecções. Uhum. E dá para vocês verem ali atrás. Na verdade, ali é um projeto que nasceu depois, Simone. Hoje eu sou design de camisetas, então nós temos uma empresa onde fabricamos uniformes no geral, desde camisetas, camisetas polos, jalecos, uniformes empresariais, grupos escolares, grupos particulares, né? E o Closet, que é o que vocês estão vendo lá no nosso cenário, ele veio depois. O Closet é um projeto onde a gente garimpa peças e traz peças novas, né? E traz elas com uma proposta de exclusividade. Então, a gente sempre vai trazer um modelo de cada um. Então, nós não trabalhamos com estoque, porque a nossa ideia justamente é esse compromisso de uma peça de cada, né? Então, geralmente, uma moda mais atual, uma moda bem versátil, assim. Então, essa é a proposta do Closet. Mas trabalhamos aí, então, hoje em 3 frentes. Seria o salão, a questão da produção dos uniformes, e o Closet com as peças prontas, que seria uma loja. Ah, mas você tem muito bom gosto, né? Eu brinquei com ele, eu falei lá na festa, as comidas eram de bom gosto, as bebidas, o cenário, ele é de bom gosto, é impressionante. Ele tem pedigree. Simone, eu penso que a gente merece o melhor, né? E tudo bem a gente querer o melhor pra gente. E consequentemente, com isso, quando a gente resolve de chamar amigos, né? A gente tem que tentar oferecer o melhor. E que bom que você gostou. Rafa, então, eu quero saber quando que você descobriu que você tinha aptidão para ser cabeleireiro? Simone, você sabe que eu passei por uma série de experiências antes de começar a formação de cabeleireiro. Eu tive um internamento onde eu perdi minha avó já no passado com câncer, então eu acompanhei ela nessa rotina hospitalar e eu achei mágica essa profissão de cuidar, né? Então, a enfermagem em si, enfim... Eu cheguei aí a fazer um laboratório, digamos assim, de enfermagem, mas aí eu vi que a rotina não era tão bonita quanto parecia, né? Muito humana, muito digna, muito louvável, mas não era para mim. Fui fazer também uma experiência como comissário de bordo, quando eu cheguei em Curitiba, mas também falei, não, eu penso que para eu efetivar uma profissão ali, para crescer na profissão, ele não seria imediato. Então venho aí de uma origem humilde. Quando eu fui embora daqui, eu não queria dar trabalho e nem despesa para minha mãe, então eu já sou órfão de pai há muitos anos e também de mãe. Minha mãe recentemente eu perdi há 4 anos, né? Mas naquela época eu queria ir já naquela ideia de independência financeira, né? Então eu precisava de algo que eu aprendesse, né, formasse e fosse relativamente rápido o retorno financeiro. E a área de beleza sempre me encantou muito também, né? E como era uma formação lá, a minha foi de 1 ano, o meu curso profissional, porque naquela época exigia-se que tivesse uma formação profissional. Hoje em dia acredito que já não seja mais assim, né? Mas eu tenho lá 1 ano de formação profissional. Comecei então, foi em Curitiba, mais ou menos uns 18 anos atrás, né? E foi aí o meu dom. Depois só fui emergindo mais na profissão, especializando em áreas que eu adoro, né? Hoje eu sou terapeuta capilar também, com quase 300 horas de formação específica dentro dessa atividade, né? Então são adendos que só vão acrescendo a essa profissão, né? Verdade. Rafa, e como que você se descobriu também no ramo da confecção? A confecção foi um fato muito curioso. Eu sempre gostei de peças assim que fosse fora do padrão. E nós vivemos numa cidade que às vezes as pessoas têm um pouco de medo de investir em peças diferentes. Hoje já não mais, porque a gente consegue ver as vitrines e ver muita coisa diferente. Mas eu nunca gostei só daquela camiseta básica. Então, como eu viajava muito, sempre estava para a estrada, eu encontrava tecidos diferentes e eu trazia elas para poder produzir as minhas camisetas diferentes, com estamparia, padronagem de textura. Então, sempre eu fui muito fã desse tipo de camiseta, né? E aqui eu não encontrava. Então, foi quando eu decidi fabricar as minhas primeiras. Até que na época, em contato com uma malharia aqui da cidade, surgiu o convite para uma parceria com ela. E a partir daí, não só produzindo as minhas peças, como a gente começou a desenvolver os uniformes também. Então nasceu de uma necessidade própria, onde foi aceito, onde eu vendi minha ideia para muitas pessoas, e isso já tem mais de 8 anos, e às vezes eu recebo alguém aqui no salão e ainda, Rafa, lembra dessa camiseta? Essa daqui foi quando você começou. Então, sinal que era um produto bom, né, Simone? Então, o meu guarda-roupa é cheio
ver, lá Rafa Jacob. Ah, fico feliz. Então, esses dias eu estava arrumando meu guarda-roupa e encontrei lá um macacão curto pro verão, que eu nem sabia que existia e que é daqui, e um vestido com etiqueta. Só que o vestido tá pequeno ainda, eu dei para minha irmã. Mas, então, assim, eu quero falar que o Rafa, então, é cabeleireiro, é terapeuta capilar, tem a confecção, tem colares, esse colar é daqui do Rafa, os colares que eu uso nas minhas entrevistas é daqui do Rafa, e a gente vai ficando por aqui, com essa história linda de trabalho, gratidão, fé, superação. Então, Rafa, deixa aqui seu comentário finalizando. Simone, muito obrigado por essa oportunidade, por esse carinho de me querer dentro do seu projeto. Eu espero que de uma forma positiva eu possa ter contribuído, contando um pouquinho da minha história, porque se a gente fosse falar sobre tudo que eu já vivi, nós ficaríamos aqui horas e horas, né? Mas eu acho que você tocou nos assuntos principais aí dentro do que a minha história carrega, né? E gratidão realmente por ter podido participar do seu projeto novo aí, tá? Ai, obrigada, Rafa. Eu que agradeço você tirar um tempinho para nos proporcionar esta conversa. Tenho certeza que as pessoas vão amar, vão se identificar. E também eu agradeço muito você, por você existir em minha vida, por tudo que você já fez por mim. E também quero que você agora deixe aqui seu endereço físico e suas redes sociais. Muito obrigada. Simone, nós estamos localizados com as nossas 3 atividades profissionais aqui na Rua Expedicionário João Maria, número 788. Fica próximo aqui ao sinaleiro do supermercado Ítalo, se posso falar de empresas aqui, né? E as minhas redes sociais é @Rafa com PH, Jacob com K e Bemudo. Então tá, Rafa, mais uma vez gratidão, que Deus te ilumine, te abençoe, muita prosperidade, amor. Amor, precisamos. Precisamos de mais amor no mundo. É verdade. Rafa, obrigada. Obrigado, tá, Simone? Pessoal, beijo. Beijo.